Abrindo a primeira rodada da Série B, o Goiás conseguiu vencer e convencer com o estreante Wagner Mancini, jogando no Ailê Pinheiro, 1-0 sobre o Amazonas, que poderia ter sido mais. Também ainda avaliando os jogos da sexta-feira, o Atlético Paranaense venceu, mas ficou distante de ter uma grande atuação no Mangueirão diante do Paysandu. Seguindo a rodada e falando sobre mais estreias, o Barroca no Rei Pelé conduziu a primeira vitória do CRB diante da Chapecoense pela primeira rodada da competição. Um outro estreante, Jair Ventura, na ressacada, empatou com a equipe do Novo Horizontino, Avaí 1, Novo Horizontino também 1. Novo Horizontino que demitiu às vésperas do início da competição o técnico Eduardo Batista. Tivemos um jogo com 6 gols entre Atlético Goianiense e Atlético em Goiânia. E também vou destacar o fato do atual campeão paranaense, o Operário de Bruno Pivetti, em pleno Heriberto Hilsen, conseguiu um 2-1 sobre o Criciúma. A primeira rodada da Série B entregou muito. Vou trazer uma avaliação geral sobre esses jogos, o que trouxe como surpresa de resultado, o que dá pra gente avaliar de equipes que conseguiram entregar o esperado. Fique à vontade também para trazer um pouco da sua opinião quanto aos jogos, ou um específico, ou mais de um. Também fique à vontade para trazer uma opinião contrária, tá? Não sou o dono da razão, então se quiser contrariar, se quiser também agregar aqui no conteúdo, fique à vontade para opinar. Deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha o link para mais conteúdos como esse. Eu soltei os favoritos da primeira rodada da Série B. Vou soltar também nos próximos dias os favoritos da segunda rodada da competição. Vou começar trazendo uma avaliação dos jogos de sexta-feira. Vou até abrir para vocês a tabela do GE com todos os resultados e falando sobre os jogos da sexta-feira. Nenhum trouxe um fator de uma grande surpresa, né? Assim, acho que a nível de resultado foi um pouco dentro do esperado. Eu até trouxe uma avaliação específica para esses 3 jogos da sexta e tratei como único favorito sendo o Goiás, e o Goiás cumpriu muito bem esse fator. O Goiás com a estreia do Wagner Mancini jogando dentro de casa, e parecia que não era a estreia do Wagner Mancini, parecia uma equipe que já tinha uma identidade de jogo dele implementada há muito tempo, e o que impressiona é, saiu de um Jair Ventura com uma proposta de jogo completamente diferente para um Wagner Mancini às vésperas do início da Série B, e foi muito bem. 1-0 que poderia ter sido muito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, tem a expulsão de um dos seus jogadores, então atuou num 10 contra 11 e ficou muito distante do Amazonas incomodar. O Amazonas explorou muitas bolas longas tentando encontrar o Henrique Almeida, tentando encontrar o Rodrigo Varanda, mas foi um jogo de fato em que o Goiás teve o controle, teve a imposição da equipe mandante, sufocou o adversário na saída de jogo. 1-0, muito merecido, e poderia ter sido muito mais. O outro jogo da sexta-feira foi o confronto entre Paysandu e Atlético Paranaense. Um jogo que deixou a desejar a nível técnico. Um Atlético Paranaense que até conseguiu ser um pouco melhor no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1. Mas se teve, ironicamente, um Paysandu melhor no segundo tempo, mas foi justamente num dos poucos momentos em que o Atlético conseguiu agredir no segundo tempo que fez o gol da vitória. Não alivia a pressão sobre o Barbieri, ainda segue, principalmente avaliando o segundo tempo, sendo um Atlético com muitas carências e um Atlético com muita cobrança. E pro lado do Paysandu, inclusive fazendo um convite para torcedores de Paysandu e Goiás. Fiz uma avaliação prévia sobre o jogo de ida da final da Copa Verde. Se você quiser acompanhar, está disponível aqui no canal. É um Paysandu que eu vejo que o trabalho do Luizinho, eu gosto muito do Luizinho, mas o trabalho dele no lado coletivo ainda tem alguns pontos a evoluir. Matheus Vargas no meio de campo do Paysandu não me convence muito. Tem a figura do Brian Borges, do Rossi e do Nicolas que conseguem entregar algo. O Nicolas na estreia do Brasileirão não foi bem. Mas assim, o jogo num contexto geral entre Paysandu e Atlético não foi bom. Criciúma e Operário, eu pude ver alguns minutos desse jogo e acredito que, assim, superficialmente, acredito que o Criciúma achou o gol.
E não vi, como eu acompanhei muito Paysandu e Atlético e Goiás e Amazonas, tem os jogos que, felizmente, por conta do grupo Disney, os jogos ficam gravados, eu pude ver alguns momentos e assim, acho que atendeu um pouco da minha expectativa para o jogo. O trabalho do Zé Ricardo, não que eu ache um técnico ruim, mas eu acho que é um técnico que precisa de muitas peças para desenvolver um bom trabalho. É diferente do Bruno Pivetti, ele com um grupo um pouco mais modesto, como ele teve no Tombense, por exemplo, há algumas temporadas atrás, ele consegue desenvolver bons trabalhos. E aí ele consegue uma estreia muito positiva do Operário, jogando em pleno Heriberto Rios, em um 2-1, que gera e que cria ainda mais uma expectativa sobre a sequência da Série B do Operário. Coritiba contra o Vila Nova, esse fator mando de campo aqui chamava muita atenção, sem contar num Coritiba que tem um grupo muito forte, um Coritiba que tem o Mozart, que conhece muito bem o caminho do acesso, subiu com o Mirassol na última temporada, além de ter outras séries B em que ele foi muito bem. Começa bem no Couto Pereira o Coritiba. A estreia do Barroca, 1-0 diante da Chapecoense. Pude ver também alguns momentos desse jogo, principalmente o primeiro tempo. E foi um CRB marcando baixo, não parecia em muitos momentos um CRB jogando em casa, né, jogando a responsabilidade para a Chapecoense ter a bola. E o CRB que conseguiu no primeiro tempo abrir o placar e segurar. Assim, não foi um jogo brilhante do CRB, mas tinha horas que o Barroca tinha sido anunciado, então não dá para cobrar muito do treinador. CRB que demitiu Humberto Louser, que foi anunciado pelo Novo Horizontino, aliás. América 1-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, resultado esperado. O América jogando dentro de casa com um favoritismo. Eu avalio um Botafogo como uma equipe que tende a lutar contra o rebaixamento. Acredito que era um confronto de duas equipes em realidades diferentes, mas até que o Botafogo apresentou alguma resistência. Ferroviária jogando contra o Remo, um bom resultado para o Remo, tá? Empate fora de casa, duas equipes que vêm da Série C. Entendo que aqui teve um bom resultado para a equipe visitante, um ponto fora de casa. Confesso que esse jogo na Fonte Luminosa não pude acompanhar muito bem. Terrível resultado para o Volta Redonda, jogando dentro de casa contra o Cuiabá, comandado pelo Guto, sim, um Cuiabá que, mesmo fora de casa, chegava com algum tom de favoritismo e conseguiu atender esse favoritismo. Volta Redonda que tende a ter a mesma competição do Botafogo, talvez até um pouco abaixo. Avaí e Novo Horizontino, o Novo Horizontino que passa por uma mudança no comando técnico, nem teve Humberto Louser à beira de campo, e o Avaí que teve a estreia do Jair Ventura. Acho que assim, o Novo Horizontino ele consegue abrir o placar com um gol maravilhoso do Imer e tem até minutos depois a oportunidade de ampliar, e acredito que se o Novo Horizontino faz um 2-0 dificilmente o Avaí conseguiria buscar. Não consegue, o Robson perde uma chance muito boa, e aí o Avaí consegue o empate. Acho que um resultado dentro do esperado. Não me agradou muito a saída do Eduardo Batista, a troca do Eduardo Batista pelo nome do Humberto Louser não me agradou muito. E o outro jogo que foi realizado na segunda-feira, entre Atlético Goianiense e o Atlético. O Atlético abriu o placar, né, fez seu primeiro gol na história da Série B, acredito que com 10 minutos de jogo. E principalmente aqui, vou até abrir para vocês, tivemos um segundo tempo recheado de gols, né? Até colocando aqui um primeiro tempo com o Atlético abrindo o placar com 8 minutos de jogo. Vou até fechar aqui para não dar. Eu não mostro os gols, pessoal, porque pode dar algum problema de direito de imagem, tá? Mas tem aqui, ó, gol do Atlético com 8 minutos de jogo. E aí vem um Atlético Goianiense que aos 42 do primeiro tempo empata. E aí os gols ficaram muito mais para a segunda etapa, né? Atlético Goianiense aos 23 do segundo tempo vira o jogo, faz o terceiro gol aos 33 do segundo. O Atlético vai lá e consegue marcar o segundo gol, diminuindo a diferença nos 42 do segundo tempo. E fechando a conta, o Robert faz o quarto gol do Atlético Goianiense. Se tinha um favoritismo, o Atlético Goianiense é treinado
pelo Tencate, né? E assim, a minha contestação sobre o trabalho do Zé Ricardo, nem tanto sobre o trabalho do Zé Ricardo, mas enfim, eu vejo uma queda muito grande, sair de um Tencate para ir para um Zé Ricardo pelo lado do Criciúma. Enfim, primeira rodada finalizada e a gente tem a tabela com essa definição aqui, né? Todo mundo que conseguiu a vitória: Atlético Goianiense, Paranaense, Operário, América, CRB, Cuiabá, Coritiba e Goiás, com um ponto Remo, Ferroviária, Novo Horizontino, Avaí e o Paysandu não, né? Avaí parando por aqui. E aí sem nenhum ponto, Paysandu, Criciúma, Volta Redonda, Chapecoense, Botafogo, Amazonas, Vila Nova e Atlético. Depois vou soltar os favoritos da segunda rodada, que tem alguns jogos bem interessantes, tá? Atlético Paranaense e Criciúma, duas equipes que estavam na primeira divisão na última temporada. Tem um Vila e Paysandu. Aqui tem um ponto de observação que o Paysandu joga nesse meio de semana pela final da Copa Verde. Vamos ver como vai se portar e como vai jogar diante do Vila em Goiânia. Outro jogo de destaque, Operário e Goiás. Esse jogo aqui tecnicamente chama muita atenção. Olhos mais atentos para esses confrontos, mas tem os outros também que eu vou traçar os favoritismos e alguma avaliação. Fica à vontade para deixar a sua opinião quanto à primeira rodada, para deixar o like também, para se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.